Você sabia que tentaram barrar, em plena temporada eleitoral, a exibição de um filme sobre Jair Bolsonaro? E o mais curioso é que o pedido nem chegou a ser discutido no mérito. Pois é, e o que aconteceu nesse caso revela muito mais do que uma simples disputa jurídica. Fica até o final, porque você vai entender por que o TSE rejeitou a ação contra o filme Dark Horse, quem entrou com o pedido, qual foi o argumento decisivo de Cássio Nunes Marques, e o que essa decisão pode indicar sobre a guerra política em torno da imagem de Bolsonaro. A história começa com uma movimentação de aliados de Lula e do PT para tentar impedir a divulgação e a exibição de Dark Horse, um filme que retrata a jornada de Jair Messias Bolsonaro. E isso aconteceu justamente durante o período eleitoral, no momento em que tudo, documentários, propagandas, vídeos, passa a ser observado com lupa. E é exatamente aí que a tensão cresce, porque quando um filme entra no centro de uma disputa eleitoral, ele deixa de ser só cinema e passa a ser tratado como narrativa, imagem, influência e poder. Foi com esse pano de fundo que o caso chegou ao Tribunal Superior Eleitoral. Mas aqui está o ponto que muita gente não percebeu. A decisão do TSE não foi sobre o conteúdo do filme, não naquele primeiro momento. E esse detalhe muda tudo. O pedido caiu nas mãos do presidente do TSE, o ministro Cássio Nunes Marques. E muita gente esperava uma batalha jurídica longa. Debates sobre liberdade de expressão, propaganda eleitoral, favorecimento indevido, abuso de mídia. Mas o ministro seguiu por outro caminho, um caminho processual. Antes de discutir o filme, o tribunal olhou para quem estava pedindo a proibição. E foi aí que tudo começou a desmoronar. Segundo a decisão, os autores do pedido não tinham legitimidade ativa, ou seja, não eram juridicamente aptos para apresentar aquela ação naquele formato, especialmente em uma eleição de alcance nacional. E aqui entra o ponto central. A decisão destacou que eles não disputavam a eleição na circunscrição nacional. Rogério Corrêa era deputado federal e pré-candidato em Minas Gerais, já Marco Aurélio de Carvalho sequer alegou intenção de concorrer nas eleições de 2026. Percebe o impacto disso? O tribunal basicamente disse, antes de qualquer coisa, vocês não têm base legal para pedir isso aqui. E quando um processo cai por falta de legitimidade, o mérito nem precisa ser analisado. Ou seja, a discussão sobre o filme ficou em segundo plano. E foi aí que tudo mudou, porque a manchete que ficou foi direta. O TSE rejeita pedido de aliados de Lula contra o filme Dark Horse. E isso gera efeito imediato. De um lado, derrota de quem tentou barrar a obra, do outro, narrativa de tentativa de censura. Mas existe uma camada ainda mais importante. A decisão foi técnica, processual e alinhada ao entendimento da corte. Ou seja, o ministro não disse se o filme estava certo ou errado, ele apenas aplicou a regra jurídica. E isso é crucial, porque impede uma interpretação simplista. Não foi uma decisão ideológica, mas também não foi neutra nos seus efeitos. Agora pensa comigo. Por que esse caso repercutiu tanto? Porque ele toca diretamente na forma como a política acontece hoje. Não só nos palanques, mas nos filmes, nas redes, nos cortes, nas narrativas emocionais. E é exatamente aí que Dark Horse entra. E qualquer tentativa de barrar isso vira combustível imediato. Quem apoia Bolsonaro vê perseguição, quem critica vê risco de influência eleitoral. Mas naquele processo específico, o conflito foi encerrado antes mesmo de começar. E tem um detalhe que muita gente ignora. Quando o TSE aponta falta de legitimidade, ele também protege a lógica do processo eleitoral. Porque não basta interesse político, é preciso base jurídica adequada. E esse tipo de detalhe decide grandes disputas. Quantas vezes algo não muda por mérito, mas por uma formalidade? Foi exatamente isso que aconteceu aqui. E então surge a pergunta inevitável. Se o pedido tivesse sido feito por alguém com legitimidade, o resultado seria o mesmo? Talvez sim, talvez não. Mas isso é hipótese. E hipótese não é fato. O fato é simples. O pedido foi rejeitado e o filme continuou sendo exibido. E isso tem impacto real, porque em uma eleição, tudo vira narrativa. Uma derrota técnica vira vitória simbólica e uma tentativa de bloqueio pode gerar o efeito contrário. Mais curiosidade, mais buscas, mais gente assistindo. E no ambiente digital, isso se multiplica. O caso sai do tribunal e vira vídeo, debate, postagem, manchete. No fim, esse episódio mostra 3 coisas. Primeiro, a guerra política em torno da imagem de Bolsonaro continua intensa. Segundo, no TSE, a técnica pode encerrar um conflito antes mesmo do debate começar. E terceiro,
Nenhuma decisão judicial fica só no jurídico, ela vira narrativa. E talvez esse seja o ponto mais importante. Entender política não é só saber o que foi decidido, mas como foi decidido. Porque às vezes uma frase técnica explica mais do que horas de debate ideológico. Por isso esse caso importa. Não é só sobre um filme. É sobre quem pode acionar o sistema, em quais condições e com quais limites. É sobre a linha entre disputa política e disputa jurídica. E sobre como no Brasil de hoje, cada decisão judicial ecoa muito além dos tribunais. Agora eu quero saber de você. Essa decisão foi apenas técnica? Ou teve um impacto político maior do que parece? Porque quando o processo termina antes do mérito, às vezes a verdadeira batalha está justamente no que nem chegou a ser julgado.